Curso básico para cuidador de idoso. Líbia Ximenes, economista, gestão de pessoas, coach, professora. A estrada para a prosperidade não é reta. Existem muitas oscilações, chamado confuso. Existem sinais, chamados amigos. Brilho luminoso, chamado família, que ajudará na estrada da vida. Um encaixe de reposição, chamado equilíbrio. Uma luz potente, chamado amor. Um seguro, chamado propósito. Muita chuva, chamada paciência. Porém, para conduzir com disciplina, muita determinação, com uma dose dupla de sabedoria. Curso básico para cuidador de idoso. Primeira parte. Líbia Ximenes. Cuidado. Cuidado significa atenção, precaução, cautela, dedicação, carinho, encargo e responsabilidade. Cuidar é servir, é oferecer ao outro em forma de serviço o resultado de seus talentos. Preparo e escolhas é praticar o cuidado. Então, o cuidado significa essa prática constante, essa prática que nos vem a determinar e executar com cautela. Essa cautela que nós transbordamos e executamos em serviço. Serviço de fazer, agir e executar. Cuidar é também perceber a outra pessoa, como ela é. Cada um é individual. Cada um tem a sua, carrega a sua própria essência. Com os seus gestos e falas, não é mesmo? Sua dor e limitação. Percebendo isso, o cuidador tem condições de prestar o cuidado de forma individualizada, percebendo que cada ser humano é único. A partir de suas ideias, conhecimentos e criatividade, levando em consideração as particularidades e necessidades da pessoa a ser cuidado. Cada um precisa ter essa construção de ideias, de conhecimento, de criar, ser criativo, para conduzir com maestria o que você se propôs a fazer. Esse cuidado deve ir além dos cuidados com o corpo físico, pois além do sofrimento físico decorrente de uma doença ou limitação, há de levar em conta as questões emocionais, a história de vida que cada um carrega, os sentimentos e emoções da pessoa a ser cuidada. Cada um tem a sua história. Precisamos estarmos atentos a essa construção. O treinamento, por isso a importância do treinamento.
O treinamento de pessoas para o cuidado faz-se necessário. Faz a situação de desamparo em que se encontra o idoso, no sentido de facilitar o atendimento às suas necessidades básicas quando doentes, fragilizados. Então é esse amparo que você vai executar ao encontro do idoso, as suas necessidades. Que necessidades são essas que cada um tem? Tendo em vista o aumento progressivo da população idosa. Então, resgate do papel dos cuidadores é uma questão a ser pensada. Cada vez mais a sociedade enfatiza-se a necessidade de quê? De preparo e aprendizado específico para poder exercer o papel de cuidador. Então é essa preparação, é esse treino, essa capacitação que é necessária para você aprender a executar com desempenho. Para cuidar de idosos, espera-se que haja alguém capaz de desenvolver ações de ajuda naquilo que estes não podem mais fazer por si só. Essa pessoa, ela assume a responsabilidade. Olha quão importante é. Assume a responsabilidade de dar apoio e ajuda para satisfazer as suas necessidades, visando a melhoria da condição de vida, para que tenha qualidade de vida. Muitas vezes não tem como ele executar, ele fazer, e você assume essa responsabilidade. Não se pode esquecer que, em muitas situações, o cuidador nem sempre é um ente da família, e que introduzir pessoas externas ao contexto familiar implica em quê? Em reconhecer valores de respeito e discrição para não interferir na dinâmica familiar. Olha como é importante a discrição, o respeito, para não estar interferindo no que vem, no que está ali, no todo acontecendo. E aí, eu faço 2 perguntas para você. Primeiro, o que significa cuidado? O que significa cuidado? E segunda, qual o motivo de querer ser cuidador de idoso? Qual o motivo de querer ser cuidador de idoso? Você parou para pensar? Então responda a estes 2 questionamentos. Envelhecer é gostoso. Melhor ainda é amar o idoso. Uma das necessidades humanas mais importantes são o respeito e a dignidade. E essa necessidade, ela não muda quando a pessoa envelhece, adoece ou fica incapacitada. Não é mesmo? O respeito e a dignidade para com o outro. Existem muitas coisas que você pode fazer para se assegurar que a pessoa sob seus cuidados receba respeito e dignidade. Direito básico de todo ser humano. É você buscar, é você se inteirar,
é você participar, é você interagir. Respeitar sua privacidade física e emocional. Fecha a porta quando ajuda a vestir-se, né? Ou usar o banheiro. Então feche a porta, a discrição, o respeito. Não comentar informação privada com outras pessoas. O idoso, ele comentou ali com você, guarde para com você, mesmo que estas sejam membros da família, sem sua permissão. Então, tenha essa cautela, essa preocupação. Respeitar seu direito de escolher. Se a pessoa tem dificuldades no processamento de informações, ofereça-lhes opções sobre o que comer. O que você quer comer hoje? O que vestir? Abra ali o guarda-roupa e mostre as opções que tem. O que você quer vestir hoje? Como posso ajudar? Se a pessoa nega a tomar seus remédios, seus medicamentos, trate de negociar uma possível solução. O que você pode estar fazendo? Interaja. Converse, dialogue, trate-o com dignidade, ouça suas preocupações. Quantas preocupações, quantas coisas ali pode estar ele querendo falar, dizer. Faça-o participar de tantas decisões quanto possível. Interaja com ele, inclua na conversa. Não fale dele ou dela como se não estivesse presente. Que incômodo, né? Você já se colocou no lugar do idoso? Dessa pessoa? Converse com ele, com ela, como um adulto, não como uma criança. Converse. Muitos idosos não gostam de ser tratados como criança. Mesmo que você não esteja certo do quanto ele a entende. Mas trate-o, tenha o respeito. E eu trago 2 questionamentos. O que a profissão cuidador de idoso tem a ver com você? O que? Tem a ver com você? Então, o que a profissão cuidador de idoso tem a ver com você? Segunda, como você deve proceder com o idoso no respeito ao direito de escolher? Como você deve proceder com o idoso no respeito ao direito de escolha? Como? Responda a estes questionamentos. Filosofia de vida independente. Em uma visão mais abrangente, esta filosofia afirma que todos, incapacitados ou não, têm direito e oportunidade de seguir um curso de ação em particular. E isto implica na liberdade de aprender com novas experiências, incluindo nossos erros. Então, é exatamente quantos, né? Então, tem o direito e a oportunidade de seguir um curso, de agir, de executar. Quantas vezes você pode ter executado um erro? Porém, errei, mas agora vou fazer melhor para que o erro não seja mais uma execução. O envelhecimento. Entende-se por envelhecimento as alterações fisiológicas que ocorrem ao longo do tempo,
em organismos celulares. Para detalhar mais um pouco, tais alterações acontecem nas moléculas e nas células, que acabam por prejudicar o funcionamento dos órgãos e do organismo em geral. Então, vão envelhecendo as moléculas, nas células, e aí vai prejudicando esse funcionamento no organismo geral. O estilo de vida de uma pessoa pode contribuir bastante para o seu envelhecimento, como, por exemplo, o sedentarismo. Você fica parado sem fazer um exercício, uma atividade, caminhar, que faz com que o indivíduo acumule gordura e açúcar no organismo, dificultando a ação dos órgãos. Por isso é importante de estar exercitando. O que nós podemos fazer agora para que o envelhecimento seja saudável? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é considerada idosa qualquer pessoa a partir de 60 anos de idade. Mas vale lembrar que tal consideração é válida segundo o envelhecimento fisiológico, o que não impede uma pessoa de ser social e intelectualmente ativa. Não é mesmo? E cada vez mais nós estamos vendo isso, que as pessoas estão intelectualmente ativas para executar. Os principais problemas que ocorrem durante o período do envelhecimento são os danos no sistema nervoso central. Aí comprometem o quê? A memória, tornando-a mais fraca com o passar do tempo. E problemas psicológicos. Então, tudo isso vai afetando. Por isso que nós precisamos estarmos ativos, trabalhar com a memória. Que atividades posso estar executando para fazer? Que exercícios eu posso estar fazendo? E aí fica muito tempo parado, pode entrar numa depressão, num estado que não fica tão confortável. Por isso que nós precisamos estar sempre em ativa como idoso. O envelhecimento representa o conjunto de consequências ou os efeitos da passagem do tempo. Tempo. Principais modificações no envelhecimento. Preste atenção. Então, a partir dos 40 anos, a estatura diminui cerca de 1 centímetro por década. Então, a cada 10 anos. Essa perda deve-se à redução dos arcos dos pés. O diâmetro da caixa torácica e do crânio tendem a aumentar com o envelhecimento. Há também o crescimento do nariz. Você já percebeu que o nariz vai aumentando? E das orelhas, dando a conformação típica facial do idoso. Sistema respiratório. As alterações determinadas pelo envelhecimento afetam desde os mecanismos de controle até as estruturas pulmonares e extrapulmonares, que participam do processo de respiração. Precisamos estarmos sempre atentos a isso. O processo de envelhecimento causa uma série de alterações, como você está percebendo, fisiológicas, que acometem a caixa torácica, os pulmões e a musculatura respiratória, acarretando prejuízo à função pulmonar. A ocupação de cuidador integra a Classificação Brasileira de Ocupações, CBO, sob o código 5.162, que define o quê? A partir dos objetivos estabelecidos
por instituições especializadas ou responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida. Olhe o que o cuidador de idoso precisa estar executando como idoso, zelando pelo bem-estar, a saúde, a alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida. É importante tratar a pessoa a ser cuidada de acordo com a sua idade. Os adultos e idosos não gostam quando os tratam como crianças. Então é ter cuidado, não estar colocando, me dê seu pezinho, me dê sua mãozinha. Trate-o com dignidade, com as palavras que são apropriadas. Como o idoso gosta de ser chamado? Dona Maria? Doutor Geraldo? Então tenha esse cuidado ao saber como se direcionar. Mesmo doente ou com limitações, a pessoa a ser cuidada precisa e tem direito de saber o que está acontecendo ao seu redor e de ser incluída nas conversas. Muitas vezes você deixa de fora, está conversando ali com outra pessoa e não lembra que o idoso está ali. Inclua, participa, interaja com ele, com ela. Cada pessoa tem uma história. Cada um traz consigo na sua bagagem a sua história. Que ele é particular, intransferível. Cada ser humano é único, que deve ser respeitada e valorizada. Peça para contar alguma história que lembra, o que mais te satisfaz falar. E aí vai resgatando histórias riquíssimas que você também vai aprendendo. Muitas vezes a pessoa cuidada parece estar o quê? Dormindo. Mas pode estar ouvindo o que falam ao seu redor. Não é mesmo? Já aconteceu isso com você? Alguma vez você estava dormindo e estavam falando de você e você escutando tudo? Sempre se coloque no lugar da outra pessoa. Por isso, é fundamental respeitar a dignidade da pessoa cuidada e não discutir em sua presença fatos relacionados com ela, agindo como se ela não entendesse, não existisse ou não estivesse presente. Como é triste essa percepção. Como precisamos estarmos atentos a tudo isso. Como é grande. E aí eu trago os questionamentos. Quais as principais modificações no envelhecimento? Quais são as principais, modificações no envelhecimento? Segundo, quais os objetivos estabelecidos para o cuidador de idoso mediante a classificação brasileira de ocupações? Pense, responda, respeite os mais velhos. Você também vai envelhecer. Curso básico para cuidador de idoso. Primeira parte. Líbia Ximenes.